Igreja com o Pai do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Versículo 13. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13. A gente vai discutir alguns versículos. E quando em Bíblia, auxiliar aqueles que estão com dificuldade. Para poder acompanhar todos juntos. De Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante. Todos acharam? Diz o seguinte: e disse-lhe uma muita multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, tende pois a mim o juiz como repartidor de vós. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade que um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Podeis ser gratos. Não interrompe. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por me conceder mais uma oportunidade de estar numa casa de Deus, mais uma partícula da família de Deus, onde eu tenho o privilégio de conhecer, não é, o povo que vai morar no céu juntamente comigo. Agradeço também aos pastores, né, pastor José Hildo, não é isso? E a pastora Janete, não é isso? Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês e também da Igreja do Senhor. Eles, os que foram lá na Igreja Ministério Romper de Fé, da pastora Andréa Cadete e pastor Júnior Cadete, puderam ver qual que é meu estilo de pregação, não é? Eu sou pentecostal, mas não prego de maneira avivada. Eu prego assim, do jeito que eu estou falando. E como hoje é o culto da palavra, né? Culto de ensinamento, eu estou doutrina, quer dizer a mesma coisa, doutrina e ensinamento. A gente só muda os termos para não parecer muito pesado aqui no culto. Por exemplo, a gente diz assim: hoje é culto de doutrina, o pessoal diz: meu pai, o pastor vai mandar em mim. Né? Agora, agora o culto de ensinamento já mudou a palavra. Ela já aliviou a palavra. Então, eu disse: então vou dizer alguma coisa. Então, a gente vem à igreja para poder, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, para que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o vosso culto racional. Então, todo mundo vem à casa do Senhor. A gente tem um costume, vício de linguagem dentro da igreja do Senhor. Eu vou na casa do Senhor para receber, fato nenhum. Quem vem na casa do Senhor, primeiro com a intenção de receber. Quando o povo é tirado do Egito, a palavra que Deus disse para Moisés é: deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. E a palavra adorar é prestar culto, é você ser devoto, é você se dedicar
a alguém e ouvir os seus ensinamentos e praticar. É tanto que no Monte Sinai, quando o Senhor se revela, porque a manifestação de Deus é para causar na igreja temor e tremor, para que eles olhem a grandeza de Deus e respeitem. Da mesma forma é qualquer autoridade que se apresenta. Ela tem que se apresentar de uma forma a qual quem estiver o recebendo possa o respeitar. A mesma coisa é um pai dentro de casa, uma mãe, são as figuras de autoridade. Os filhos já sabem como se comportar diante dos seus pais. E ali o Senhor entrega as leis. E quando entrega as leis, eles recebem elas para poder praticar em toda a sua vida. Então, primeiramente, a palavra apresentar como sacrifício é estar disposto a ouvir a palavra e não mais como sacrifício de animais, porque o sacrifício somos nós agora, se apresentar diante do Senhor de maneira santa, pura, de maneira separada ao Senhor, para que o agrade. E assim a gente vai poder prestar o nosso culto nacional, porque tudo é questão de mente. Tudo é uma questão de mente. Por isso que nós falamos da palavra do Senhor para as pessoas sobre arrependimento, porque arrependimento é uma palavra a qual a Bíblia foi escrita no original grego, quer dizer metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade. A partir do momento que eu sei que aquilo que eu fazia é errado, eu passo a ter uma transformação interior, porque o arrependimento não é somente choro. O choro é uma forma fisiológica do corpo de expressar através das lágrimas o que eu estou sentindo por dentro. Então, a partir do momento que eu me arrependo, isso já acontece na minha mente. Um exemplo bem simples que eu quero utilizar é uma pessoa, de maneira ignorante, ele pega seu carro ou sua moto, pilota e dirige de maneira desgovernada, sem respeitar trânsito, sem respeitar ninguém. A partir do momento que ele toma um susto, ele para e diz assim: rapaz, nasci de novo, vou ter que mudar essa minha conduta. Aconteceu uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E que vai fazer com que a gente saiba que ele aprendeu? Conversão. Converter-se é mudar a rota. Ele agora saiu, agora ele volta para Deus. Então, a partir desse momento, nós vamos trilhar um novo caminho baseado na palavra de Deus, porque é um manual de regra e de fé. E hoje eu queria falar para vocês sobre a questão da avareza. E se nós cristãos também não tivermos cuidado, pode tomar o nosso coração. Conforme em Colossenses 3,5 diz que, além de alguns outros pecados, condiciona também a avareza, e Paulo complementa, que é a idolatria. A avareza, ela é também, junto com a ganância e a ambição, porque existem duas formas de ambição, a positiva e a negativa. A positiva ambição é aquela qual Davi, quando vai levar o alimento para o pessoal, ele ouve a proposta para que matasse o gigante, e ali ele tem uma ambição positiva de conquistar, ficar sua família ausente, se casar com a mulher, com a filha do rei, e então ele se agrada da proposta, e ele vai em busca daquilo. Todo ser humano, em qualquer área da vida, ele tem uma ambição, ele quer conquistar algo, ele quer conseguir algo. Mas a ambição negativa é aquela que a pessoa pensa de maneira egoísta, sempre desrespeitosa e desonesta, e aí ele passa a ultrapassar os limites que é colocado para ele. E aqui acontecem muitas desgraças na vida de uma pessoa. Então, irmãos, existe outra coisa que Jesus fala, a gente pode destacar, principalmente, a gente vai usar a Bíblia nesse momento, sempre. No capítulo 16, versículo número 13. Existem uma coisa que o Senhor considera também como Deus. E nesse caso aqui, como Deus minúsculo. No mesmo Evangelho, Lucas 16, é bom você deixar sua Bíblia aberta para acompanhar.
16 e 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e amar Mamon. Mamon é uma palavra aramaica que quer dizer dinheiro ou riqueza. E também tem uma palavra derivada que é mamona. Então quer dizer dinheiro ou riqueza. Essa é a única forma a qual Jesus Cristo diz que ninguém pode servir a dois senhores. Quando ele serve ao dinheiro, ele coloca como Deus. E se ele coloca como Deus, ele começa a idolatrar. Então, dentro do texto que nós acabamos de ler, existe um personagem pelo qual o Senhor ele vai começar a discorrer. E quando ele está ensinando, alguém da multidão começa a dizer o seguinte: os mestres, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Então é nesse momento que Jesus ele vai dizer: quem dentre vós me constituiu juiz ou repartidor dentre vocês? Na época, os rabinos era normal os rabinos julgar as causas. Então muitas das vezes eles dividiam propriedades entre os irmãos. Então o que acontece? Quando isso acontecia, aquele camarada, sabendo que Jesus era mestre também, foi lá até ele para dizer o seguinte: eu quero que o Senhor faça com que o meu irmão reparte. E é nesse momento que o Senhor vai alertar algumas coisas para aquele homem e também para a multidão que está com ele. Primeira coisa que o Senhor diz no versículo 15 do capítulo 12 que a gente estava lendo, que a gente leu: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Acautelar, irmãos, é a mesma coisa de eu dizer cuidado, negligência, prevenção. Quando o Senhor está dizendo acautelai-vos, o Senhor também se refere a isso em Mateus 24, quando ele diz acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Então essa mesma palavra é uma palavra de advertência, é uma palavra de aviso. Cuidado e guardem-se da avareza. Porque o que é a avareza? A avareza é um sentimento de querer ter mais e acumular riquezas para o seu bem próprio. O avarento, ele nunca vai buscar acumular riqueza para transbordar na vida de alguém. E não é somente riqueza como financeiro. Se ele adquirir conhecimento, sabedoria, entre outras áreas, ele retém esse conhecimento para si. E ele não transborda na vida de outras pessoas. Porque muitas das pessoas aprendem a ser represa. Ele pega aquele acúmulo de água e retém. Ele guarda para si e só solta em poucas quantidades. Mas aquele que é chamado para ser um rio, ele transborda na vida de outras pessoas. Então, nesse momento, Jesus está alertando. Porque quem hoje, se a gente disser, vive sem dinheiro? Porque é um meio. A questão não é o dinheiro, porque o dinheiro é neutro. A questão é quem utiliza o dinheiro. Então, quando o Senhor está falando isso aqui para a multidão, o Senhor está advertindo porque uma série de dificuldades pode acontecer. E o Senhor queria ou quer livrar o seu povo dessa questão. Eu peço uma pessoa que me auxilie, que é rápido em Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12. Coríntios, pode ler, 11 e 12. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro? Esse foi o 11, foi? Esse foi o 12. Leia o 11, por favor. Mas, agora, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador,
com o tal nem ainda com mais. Amém. Obrigado. Meus irmãos, vocês ouviram aqui que ele faz uma lista de não ter comunicação com aqueles que se tornam também avarentos. Ele fala fornicador, roubadores ou beberrão. O versículo acima, Paulo está dizendo, olha, se fosse dessa maneira, vocês tinham que se retirar da terra, com relação aos ímpios. Mas aquele que se diz si irmão, seja avarento, como tais, nem coma com eles. Não tenha comunhão com eles. Porque o camarada já conhece a verdade, e aí ele vive no velho homem, sendo avarento. E isso é um mal do século pelo qual, até dentro da igreja, se torna um perigo. Por que o perigo? O perigo porque muita da gente quer deixar de trabalhar para viver do Evangelho. Agora, existem algumas partes que a gente tem que aqui separar. O pastor, biblicamente, ele é uma pessoa que tem respaldo para poder viver da obra. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, a partir do momento que ele ora, se dedica ao ministério da palavra, ensinando e pregando, cuidando do seu rebanho, sim, o pastor ele deve ser assalariado. Paulo muitas das vezes deixou algumas igrejas para poder trabalhar e também cuidar de outras igrejas que não tinham condições financeiras para poder sustentar. Então, a partir desse momento, Paulo está dizendo que a avareza pode tomar de conta do coração do camarada. E se a gente volta para lá o texto de Lucas capítulo 12, eu estou discorrendo aqui, irmãos, mas daqui a pouco vai ficar mais claro. No capítulo 12 de Lucas. Então a avareza é algo muito sério. Por quê, irmãos? Porque a pessoa ela pode olhar para ela e vai dizer o seguinte: eu sou bem sucedido, eu sou abençoado porque eu sou bem sucedido. Eu tenho meu carro, minha moto, seja lá o que ele tem. Eu não sou bem sucedido, eu fui agraciado por Deus porque eu tenho isso. Os judeus tinham uma questão, principalmente ali na parábola que o Senhor, na parábola não, quando o Senhor está falando para o jovem rico, Mateus 19, ele olha para o homem e diz assim: conhece os mandamentos? Na verdade, o jovem rico chega e diz o seguinte: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele diz: conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, e não jurais falsamente. E ele diz: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que falta ainda? Porque o fato de obedecer à palavra é onde existe a consequência de ser abençoado. Em Salmos 1, diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que na estação certa produz o seu fruto. Então os judeus entendiam que a partir do momento que se cumpre as palavras, ele consequentemente será abençoado. Mas ninguém vai obedecer à palavra com a intenção primária de ser rico ou de ser abençoado. A primeira intenção é de poder obedecer a Deus. Jesus ele é muito enfático de uma pessoa que ama a Deus. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. O meu pastor ele costuma dizer que o filho ele ama o seu pai, mas odeia as suas instruções. Porque a partir do momento que se o filho amasse as instruções do pai, ele obedecer. Então, a partir do momento que nós passamos a amar a instrução do pai, nós amamos o pai ou a mãe. E a partir do momento que nós amamos a palavra de Deus, nós o amamos, porque observamos a sua palavra e colocamos em prática. Aí o Senhor diz: permaneça em mim assim como eu tenho permanecido no meu pai e tenho guardado as suas palavras. Então, nesse momento, o jovem rico lá, ele diz: o que me falta ainda? O Senhor olha para ele, bem direitinho, assim, dos pés à cabeça, e diz assim: falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e segue. Não é que necessariamente alguém que estiver aqui vai vender tudo que tem e vai pedir esmola. O que é que o Senhor está tratando na vida do cara?
se o coração dele está nas riquezas. Porque se o coração dele estiver nas riquezas, ele nunca vai desapegar. Porque existe um Deus morando no coração. Quando o Senhor diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, é porque a gente tem que amar e obedecer e servir a Deus sem reservas. Deus não aceita nem dividir a sua glória e nem muito menos dividir a relação que ele tem com seus filhos. Então, a partir do momento que ele fala aquilo para o jovem rico, ele, ouvindo aquela palavra, se retira triste, porque ele possuía muitos bens. Então, se ele está disposto a amar o Senhor e servir, ele vai desapegar-se daquilo que o atrai, daquilo que o deixa paralisado. Irmãos, o dinheiro, ele é um meio pelo qual nós devemos administrar, não é nosso. Porém, enquanto estamos aqui, temos que cuidar bem daquilo que vem em nossas mãos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa moto, do nosso carro, da nossa empresa, seja lá o que for. Devemos cuidar. Não é porque o Senhor está falando sobre a questão da avareza ou outra coisa do tipo, que o dinheiro nós vamos deixar para lá. O dinheiro, ele é benéfico também na obra do Senhor. Deus, principalmente no seu Filho Jesus Cristo, se utilizou da bolsa para poder cumprir o propósito pelo qual ele veio, pregar o Evangelho. E assim escolheu 12 e um deles era um tesoureiro, que administrava muito bem Judas, um homem extremamente capacitado para o ofício. Ninguém pelo qual o Senhor chamou era desqualificado, sempre tinha uma função pela qual eles se sobressaía. Então, nesse momento, o Senhor está olhando para esta palavra e está dizendo para ele: olha, a vida do homem não consiste, não se fundamenta, não se baseia. Você não pode definir uma pessoa por aquilo que ela possui, porque às vezes ela pode ter muito e ela é simples, ou às vezes ela pode ter muito, mas é orgulhosa, ou às vezes ela não pode ter nada, mas é simples, e às vezes ela não pode ter nada, mas ela é soberba. Então o que acontece? É nesse momento aqui que o Senhor vai dizer: olha, não se define um homem assim, não se define pela quantidade de bens, não se define um homem pela roupa. Até porque, quem lembra aqui, quando Samuel vai ungir um novo rei, o que ele fala sobre o primeiro filho de Jessé quando chega? Eis que está diante do Senhor o seu ungido. Por quê, irmãos? Quando a gente volta alguns versículos ali de 1 Samuel, antes do capítulo 16, Samuel já tinha um modelo de rei. Saul era grande, bonito, e diante dele ninguém sobressaía na altura. Então ele já tinha um padrão. Então, quando ele tinha um padrão, quando aparece o primeiro, e principalmente ele fazia parte do exército de Israel, Eliabe, se não falei a memória. Então o que acontece? Ele já tinha um padrão. Esse aqui é o camarada que vai ser rei. Aí o Senhor olha para eles assim: não olheis para a aparência, porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Ele pode ser rico ou ele pode ser pobre. O Senhor vai olhar para a intenção do coração dele. Então não era porque Davi era o menor e estava lá desprezado, era o coração, porque ele poderia estar desprezado, mas o coração não poderia ter nenhum caráter. Porque não conta porque você é desprezado, conta como que é o seu coração. Davi estava lá cuidando das ovelhas, mas amava o Deus de Israel, prezava por buscá-lo. Então aqui ele é, por isso que ele é escolhido, porque o Senhor vai na contramão da visão, da ótica humana. Então aqui o Senhor está dizendo: cuidado com a avareza, porque você pode fazer ela de um Deus. E quando você faz ele de um Deus, você passa a adorá-lo, você passa a servir, da mesma forma que você passa a servir a Deus. Então, nesse momento, você vai ter que fazer algumas coisas com relação ao dinheiro. Quantas pessoas é capaz de deixar de vir à casa do Senhor por trabalhar horas e horas de trabalho?
Existem momentos que a tua família, você precisa também honrar com seus compromissos. Mas quando isso começa a tomar o lugar do Senhor, você passa a servir a Mamon, que é o dinheiro. Então o que acontece? Deus, ele deve ser a primícia. O Senhor, por quê? Porque quando eu sou avarento, eu ponho a minha confiança nas incertezas da riqueza. E quando eu faço isso, agora eu transfiro a confiança para uma coisa que é eu mesmo, que tenho que trabalhar e conquistar. E quando na maioria das vezes aquilo me deixa na mão. O dinheiro ele é tão importante, se eu colocar numa categoria mais elevada do que Deus, a mulher do fruto de sangue achou tudo que tinha, não poderia resolver o seu problema, até que ela se encontra aquele que é maior que o dinheiro e começa a solucionar o seu problema. Aleluia! Deus também não nega a existência de você ter o seu dinheiro. Você tem que administrar bem o que vem às suas mãos, porque índice alto de endividados, má administração. Simples. Porque as pessoas se apegam na síndrome do Pai Todo-Poderoso. O que é isso? Deus vai fazer, Deus vai me honrar, Deus vai me fazer prosperar, vou comer do melhor da terra, mas nunca acontece. Porque uma coisa é eu saber que Deus provê o sustento, outra coisa é Deus dizer, agora é contigo. Então eu preciso saber separar, e aqui é onde a gente vai entrar em alguns aspectos, irmãos. Como é que eu posso conhecer uma pessoa que é avarenta? Na parábola, o Senhor vai dizer que um homem ele tinha uma herdade, ela era um terreno, uma fazenda que era passada de herança. E ali vai dizer que um homem rico tinha produzido com abundância, com fartura, em grande quantidade. E ele começa a pensar consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. A primeira coisa de alguém que é avarento, ele não tem sabedoria. Porque na epígrafe, no título, algumas dizem que é a parábola do homem insensato. Porque insensato é a mesma coisa que louco, uma pessoa que não tem juízo ou conhecimento suficiente para poder administrar aquilo que está nas suas mãos. Então a sabedoria, irmãos, envolve também a prudência, o discernimento, o entendimento, o conhecimento. Existe uma certa diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é o conhecimento prático. O conhecimento é o acúmulo não só de informações, mas de toda a experiência e de tudo que você aprendeu. Qual é a diferença da sabedoria? Que enquanto o conhecimento é mais teórico e intelectual, a sabedoria é aquilo que você aprende colocando em prática. Então, uma prova aqui é quando vai se escolher na igreja primitiva, ali no Atos capítulo 6, o problema das viúvas. Como escolher aquilo? Aí vem o dom da palavra da sabedoria. Nos apóstolos, ele diz assim: não é bom que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas, por isso que vem a palavra diácono. Porque a palavra diácono quer dizer garçom, aquele que serve. Então nesse momento ele está dizendo, se a gente começar, porque a igreja começou a crescer, além de 120, houve um acréscimo de mais de quase 3 mil almas, fora mulheres e crianças. Então já viu a quantidade de poder, quantidade de viúvas também, de pessoas pobres para poder administrar. Então nesse momento eles vão dizer, olha, vamos escolher homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo, para entregar alimento. Boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, só para entregar alimento. E poderia existir homens de má fé, pegar aquele alimento, ao invés de entregar o que era para entregar, poderia render parte. Então, até para coisas mínimas, precisa ser bem escolhidas. 2 Timóteo 2, 2 e 9 diz assim: que você confia a homens idôneos e fiéis. Não se confia cargo eclesiástico a qualquer um. Idôneos, que é idôneos? Que é correspondente ao Evangelho. Aquele que se adequa ao Evangelho. A mesma coisa, um homem quando vai procurar uma mulher, ela tem que ser idônea à missão. Não é qualquer uma. Tem que se adequar
a missão do marido. E se a mulher procura alguma coisa que o Senhor falou relacionada a ela, tem que ser idônea, tem que ser adequado, aquilo que corresponde àquilo que eu quero. Aí a outra palavra é fiel. Porque já imaginou colocar uma pessoa na obra do Senhor infiel? A gente está ali. Então o que acontece? A questão da sabedoria é que ela envolve. Então eles vão se decidir bem. E aquilo agrada a igreja. José tinha o espírito da sabedoria. E no tempo de grande escassez, Deus avisou o sonho, ele interpreta de maneira sábia. E ele agora dá um conselho. Faraó põe um homem sábio e inteligente, para que ele possa colher nesses anos de fartura, 1/5, que é 20% de toda a colheita, que ele guarda em armazéns para o tempo da fome, que se haverá, porque nunca mais será lembrada o tempo da fartura que veio no Egito, que a fome vai ser tão grave. Então, o camarada que ele é avarento não tem sabedoria, porque o homem rico, ele diz assim: o que farei? Ele se pergunta, aqui é você conversar consigo mesmo, refletir o que eu vou fazer. Pois, ele diz, não tem onde recolher os meus frutos. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, depois que ele começa: irmãos, aprenda uma coisa. Tudo o que você for fazer, se pergunte antes. Se uma pergunta que você queria fazer a alguém, faça essa pergunta para você e espere 30 segundos até você saber a resposta. Porque muitas das vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente se pergunta: será que eu faço isso? Se eu fizer isso, será que vai dar certo? A gente fica imaginando, a gente fica refletindo. Então, se a gente imaginar, a gente também vai conseguir encontrar as soluções. Então, o que acontece? Esse camarada, ele reflete, e quando ele reflete de maneira minuciosa, detalhada, ele consegue encontrar. Ele diz assim: derrubarei os meus celeiros e edificarei, construirei outros maiores. E edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ele não tem propósito. Além de não ter sabedoria, não saber o que vai fazer com aquilo que ele não tem propósito. Porque prosperidade é mais relacionado a propósito do que bem comum. Ninguém que vai ser abençoado por Deus pode ter a avareza. A avareza também é a ausência de generosidade. Lembra dos versículos que é muito mais falado dentro da igreja na hora dos dízimos e ofertas, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, se eu for em memória, versículo 6, cada um contribua de acordo com o que propôs no coração, segundo o que propôs no coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, porque é uma alma generosa, é uma alma voluntária. O avarento, ele retém aquilo até para abrir a mão, que a gente costuma chamar a mão de figa, até para abrir a mão é uma agonia. Ele não é liberal. Então esse camarada aqui, ele olha para si, ele olha para a sua vida, ele olha para o seu umbigo e diz assim: já sei, eu vou derrubar e vou fazer outros maiores para que eu coloque ali. Porque, irmão, se a herdade dele está sendo abençoada, o que ele vai fazer? Rapaz, tem muita coisa aqui. Vamos imaginar, irmãos, a Bíblia é para a gente poder meditar. Vamos refletir. Vamos colocar um camarada agricultor ali, várias plantações, macaxeira, inhame, o que mais? Feijão, o que mais? Abóbora. E assim por diante. Café. Então o que acontece? A Bíblia está dizendo que produziu com abundância. Então abundância é fartura, é em grande quantidade. Aí o que ele vai dizer? O camarada Jair, a Bíblia começa a dizer o quê? Um certo homem rico produziu com abundância. Então se eu tenho muito, para que eu vou querer mais? Para que ter praticamente 5 pares de sapato dentro de casa, se eu tenho um par em pé? Lembra que João Batista está dizendo que o pessoal diz assim: nós o que faremos? Então vamos se batizar para produzir bons frutos? Ele diz assim: o que nós faremos? Ele diz assim: simples, tem 2 túnicas, devido a com o que não tem, que só tem um corpo, não 2. E às vezes a gente costuma dar a alguém aqui já não presta, ou não é? O que não presta não me serve, nem dói, nem faz falta, então é melhor dar.
coisas tão baratas que a gente poderia também comprar e dar. Só que muitas das vezes a gente está vivendo de uma forma que não está dando nem para a gente, só mais para os outros. E o que tem joga. Então o que acontece, irmãos? A avareza ela faz com que o camarada pense em si mesmo. Ele aprende a ser egoísta. E o egoísmo é aquele camarada que olha para si, pensa em si. Se eu estiver bem, minha barriga também, meus filhos está tudo bem. Nós cristãos não somos assim. Jesus é lindo. Também Filipenses 1:11, se for a memória, diz: e peço que o vosso amor aumente mais, em sabedoria e em conhecimento. Por quê, irmãos? Porque nós devemos amar de maneira sábia. Não depositar teu sentimento, teu cuidado, tuas forças em uma coisa que vai te machucar. Aonde uma palavra entra dentro também, que não viu aqui chamada de filantropia. Principalmente no caso da sortelagem, instituição filantrópica. Por quê? Porque é uma instituição que ajuda questões de caridade. O Instituto de CIA é um instituto de filantropia. O que é isso? Existe uma certa diferença. Se eu dou uma cesta básica para alguém, depende da cesta básica, ela dura uma semana ou 15 dias. Resolveu o problema ou aliviou? Aliviou. Não resolveu o problema. A filantropia vai buscar soluções para resolver. É tanto que lá o Instituto do Câncer vai trabalhar para resolver o problema do câncer e não ficar aliviando. Porque aliviar é como se fosse tomar um medicamento e depois voltar. Então o que acontece? Ser filantrópico é olhar para o camarada e dizer assim: já dei 3 cestas básicas, não adiantou. A minha empresa está precisando de gente. Irmão, quer uma vaga de emprego? Já resolveu o problema. Já resolveu. Então a gente prefere estar dando. O irmão vai precisar, que existem certos momentos que o trabalho não é fácil de encontrar. Existem casos de pessoas que passam aí mais de 3 meses para poder encontrar um. E quando ele não tem no currículo algumas questões profissionais, fica mais difícil para ele. Se for uma pessoa com uma idade já avançada no mercado de trabalho, é dificultoso. Então já imagina esse pai de família, essa mãe de família. Então eu vou aliviar a vida dela ou solucionar. Então eu preciso saber o que vou fazer. Então o camarada ele pensa nele, vou destruir e edificar outros, mas aí ele não devido. Vou levar um pé de coentro ali para fulano. Talvez tem gente que nem o pé de coentro tem para colocar no feijão. Então nós devemos reeducar o nosso coração para que a gente possa ser liberal, para que a gente seja generoso. Alguém está compreendendo? Então a avareza, ela se torna uma idolatria. Por quê, irmãos? Porque você transfere a... Pode perguntar. Mas quando é muito generoso, aí ele se acomoda daquilo. Aí é por isso que eu falei no versículo: que o vosso amor aumente mais em conhecimento e em sabedoria. Por quê? Porque nem todos que a tua ajuda quer se aproveitar dela. Então você ajuda. O que Jesus falou? Simples como a pomba, prudentes como a serpente. Existem pessoas maliciosas que aproveitam da tua bondade para se montar e ficar dependendo. Então você dá a primeira vez, vê que a pessoa sempre quer mais, então está na hora de você dizer não. Dentro, eu vou falar aqui, porque eu falei lá quando eu estava lá na igreja, pela misericórdia do Senhor, estou tentando me esforçando aí para fazer uma transição de carreira como terapeuta. Então a gente trabalha com algumas travas mentais chamadas trava do servidor. É aquele camarada que gosta de ajudar, ele deixa a sua vida para atender o outro, que não consegue dizer um. Isso acontece muito em famílias. Mãe e pai não conseguem dizer um não para um filho. E nem filho já casado com seus filhos não consegue dizer um não para os pais. A vida é feita de regras. Regras me diz aonde eu devo ir. Então, existe isso provocado por uma coisa passada. Eu fiz um teste de identificação de travas mentais com a minha
cunhada minha, e devido ao que aconteceu alguma coisa com a minha esposa, ocasionou alguma coisa nela. O que aconteceu? Ela sempre, na hora de dormir, ela se vestia, ficava pronta, com o sapato e tudo. E quando ia ao banheiro tomar banho, ela pegava todos os seus acessórios para não depender de ninguém. É tanto que quando ela chegava na nossa casa, ela sempre tinha que pagar alguma coisa. Sempre chegava lá com alguma coisa na mão. Um quilo de carne, com alguma coisa para poder comer no ambiente, para não ser pesado às pessoas. Isso foi devido à sua infância. Ela aprendeu a servir as pessoas. E ela serve tanto que não consegue dizer não. Está desgastada. Está machucada. Mas não consegue dizer não. Mesma coisa vai para os jovens. Que estão numa idade, já está querendo procurar problema na vida cedo, em se casar, em namorar. E ele se pega na questão seguinte: não consegue ter inteligência emocional para receber o não, e aí ele não vai lá pedir namoro. O que acontece? O não todo mundo já tem na cara, ou não? Quando vai buscar um emprego, é o sim ou não que você já tem? Não. Você só vai em busca do sim. Então o não já está na frente. Precisa de alguém para trabalhar? Não. Vai no outro. Até você procurar outro? Sim. Então o não me diz até aqui. E aqui me traz saúde emocional. E existe também uma questão dentro da escassez. A escassez não é só dinheiro, mas apego às coisas, onde leva as pessoas também a ser dependentes emocionais umas das outras. Tem capacidade, mas não é independente, porque depende sempre de alguém, porque tem medo de alguma coisa, ou porque sofreu alguma coisa. Então aqui nessa questão, o avarento ele entra porque ele não consegue ser um camarada altruísta, ele não consegue ser um camarada que ajuda, ele é egoísta, ele não tem sabedoria para administrar, ele é um amante do dinheiro, ele também é um ganancioso. Aí ele vai dizer o seguinte: alma, tu tens para muitos dias. É o que ele diz no capítulo 12, versículo número 19: e direi à minha alma, ele diz para ele mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, a tua vida vai ser uma redinha, água de coco no bico e um óculos de sol. Mas ele não está pensando mais em ninguém. Por que ele se tornou rico? Por que está sendo bem sucedido? Ou para que está sendo sucedido? Porque quando eu pergunto por que, eu procuro motivo. Quando eu falo para que, eu busco propósito. Então, para que eu tenho sucesso financeiro? Para que eu tenho sucesso em alguma área profissional? Para que eu tenho essa quantidade de bens? Para quê? O que Deus quer através disso que eu conquistei? Para quê? Para que eu me tornei um pastor? Para que eu me tornei um diácono? Para que eu me tornei um médico? Para quê? Para que eu tenho várias casas? Para quê? Qual o propósito disso? Porque está atrelado naquilo que eu adquiri. Então, quando esse camarada ele é avarento, ele não tem propósito e ele é egoísta, aí a resposta de Deus é o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Talvez o homem não tinha mulher nem filhos, e aí ele ajunta tesouros na terra, e depois ele vai morrer e as riquezas dele vai ficar para quem? Salomão vai dizer o seguinte: um camarada que ele constrói riquezas no mundo, ele morre e vai deixar para um outro que não vai saber administrar o que ele administrou ou suou. Vai ser um serviço praticamente que ele disso vai dar inútil. Então, a partir do momento que eu entendo que a minha vida deve ter um propósito. Quando o pastor, eu trabalhava com ele, meu pastor, e ele dizia assim: quando você encontra uma profissão, você encontra seu futuro. Você encontra o que vai fazer da vida. Então a gente já imaginou você que procura um emprego, sai daquele, não tem uma profissão, aí vai em outro, incerto, e aí sai, vai em outro e não sabe, fica com a cabeça coçando. Mas quando você tem uma profissão,
Quando você sai de um canto, você diz, já sei o que vou fazer. Sou carpinteiro, sou pintor, posso fazer isso. Sempre você tem uma coisa para fazer, sou costureiro, sou outra coisa. Você tem uma profissão, você tem um propósito de vida. Então, a partir desse momento, e para mim finalizar, é que a nossa vida ela não está baseada naquilo que a gente possui. Mas, para que a gente vai conquistar, irmãos, vamos ter cuidado quando as palavras dizem, você vai comer o melhor dessa terra, tá, você vai comer, mas como você vai comer? Como você vai usufruir disso? De maneira egoísta? Dizer para as pessoas que venceu? Então existe um propósito naquilo que eu tenho. Aí Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, ele vai dizer que aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações, laços e concupiscências loucas, conquistas loucas. Ele vai desejar o dinheiro, vai desejar a conquista, vai desejar o sucesso, mas ele não sabe para quê. E a outra coisa no 10 que ele diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O que o homem é capaz de fazer por conta de dinheiro? Irmãos, se a gente deve a alguém e demora para pagar, eu vou colocar aí entre irmãos. Se no mundo o cara é capaz de matar um outro por R$1, na igreja acontecem muitas inimizades. Dinheiro pode separar os maiores amigos e irmãos. Porque uma coisa é ser cristão, outra coisa é negócio, a parte. Então o que acontece? Nós precisamos ficar atentos a isso. Não é que o dinheiro é mau, ele é neutro, mas o meu coração que está fazendo uso dele. Então eu preciso pegar o meu dinheiro e administrar de maneira correta. Porque lembra do homem que saiu de casa, do filho pródigo? A Bíblia diz que ele dissipa os seus bens. E dissipar ali é fazer mau uso. Porque enquanto ele está na casa, o pai provê e administra bem as finanças. Quando ele sai sem experiência, ele vai para uma terra longe e gasta tudo. A parábola, depois do capítulo 16, que é todo um contexto do administrador infiel, o mordomo, ele faz mau uso do dinheiro do seu senhor. E quando ele é despedido, ele vai dizer: cavalo tem vergonha, pedir esmola, cavalo não posso, que poderia ser afastado de idade, e pedir esmola tem vergonha, já sei o que eu vou fazer, para que quando o meu senhor me desapossar do meu cargo, me receber nas suas casas. Aí ele começa a chamar os camaradas e fazer a conta. Você deve quanto? Devo 100, então coloca 50 reais, no exemplo, das nossos dias. Coloca 50, porque ele estava tirando praticamente a sua comissão e os juros. E agora o Senhor o elogia não por conta da corrupção, mas por conta da sua esperteza. Aí é quando a palavra é bem empregada. Os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, porque quando a coisa vai dar de mal a pior, os filhos das trevas não sabem o que fazer. E o crente? E o Filho de Deus? Então o Senhor vai dizer o seguinte: vocês possuam riquezas das injustiças para fazerem amigos, para que vos recebam em tabernáculos eternos. Façam bem aqui, ajudem. Gálatas 6, 10, para memória diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, devemos algumas vezes procurar saber como é que está o nosso irmão em Cristo, se ele está bem ou não. Hoje já é uma questão onde muitas das vezes nós não contamos os nossos problemas, não para todas as pessoas, mas para as pessoas certas, e nem para as pessoas certas nós queremos contar, porque ficamos receosos na condenação e no julgamento que a gente morre calado. E a igreja primitiva usava o dinheiro, e a Bíblia diz: não havia necessidade alguma entre eles. E quando não havia nenhuma necessidade, o dinheiro ele era bem utilizado. Os apóstolos pegavam o dinheiro
e distribuía conforme a necessidade que cada um tinha. Eu trago para os nossos dias. Qual era a necessidade? Vamos supor que o camarada está desempregado e sua luz vai cortar. Aquele dinheiro que o cara... Meu irmão, o camarada está pegando uma propriedade e na verdade está vendendo. Então vamos supor que o cara pega uma casa e trazendo para os nossos dias, ele vende aí a 200 mil reais. Ele pegava aquele dinheiro todinho e depositava aos preços da porta. Diferentemente de Ananias e Safira, que reteve parte dos bens. Era como se vendesse a 200 mil e um outro combinasse o seguinte: diz lá que foi 100 mil só. Então mentiu para o Espírito Santo, porque quem estava fazendo aquilo era o Espírito Santo. Então quando se fazia isso, ia até os irmãos mais pobres e começava a distribuir conforme as suas necessidades. Por isso que eles, tudo que tinham, eles tinham em comum. Porque ele olhava para a necessidade do irmão e fazia o seguinte: mamão no meu coração, jamais. Eles eram liberal para a obra, e eu finalizo aqui agora. Em 2 Coríntios, capítulo número 8 e 9, está relacionado às ofertas que se faziam na igreja. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: vocês precisam agora contribuir, porque a igreja da Macedônia, sendo pobre, contribuíram de acordo com a sua prosperidade e além da sua prosperidade. Aí é quando ele diz: por quê? Porque eles, sendo pobres, contribuíram para atender a demanda de vocês, coríntios. Agora vocês que são ricos, porque a igreja de Coríntios era rica, vocês agora devem contribuir para quê? Para que haja igualdade. Então quando eu ajudo aqui, fulano vai ajudar lá. Mas nem sempre você planta e colhe da mesma pessoa. Salomão falou, capítulo 11, versículo 2: reparte da tua semente com 7 e até com 8, porque você não sabe o que virá sobre a terra. Então quando eu divido com um, divido com outro, acontece um tempo de escassez na minha vida, uma dificuldade muito grande, e talvez aqueles 7 que eu ajudei não vai me recompensar, mas um 8 vai. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar, e se acontece, se um dia vier a acontecer, ou ensinar às outras pessoas que devemos tirar aquele Deus chamado dinheiro do nosso coração, e perguntar ao Senhor: Deus, para que o meu trabalho e o meu dinheiro servem? Primeiro para mim e minha família, primeiro para o Senhor, depois para mim e minha família, e depois para aquele a quem Deus pôr no meu caminho. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Só a irmã ali fez. Mas amém. Irmãos, é uma palavra que muitas das vezes nós não ouvimos. Peço que a igreja coloque o pé para a gente poder finalizar. É um assunto que não nós falamos, nós devemos falar. Lá na igreja onde eu faço parte da igreja de Refrigério, o pastor Jonathan, a gente, antes do momento ofertório, antes das ofertas de contribuir, nós temos um momento ofertório onde a gente sempre tem uma palavra. E toda palavra que é liberada lá, a gente sempre traz com algumas lições. Meus irmãos, a gente não sabe lidar com o dinheiro por conta da nossa cultura brasileira. Nossa cultura brasileira já nos ensina a não saber lidar com o dinheiro. Qual é o mais fácil? Comprar à vista ou no cartão? Quem aqui acha que a vista é mais fácil? Levanta a mão. Todo mundo faz aqui? Todo mundo compra à vista? Quem sai com a televisão? Compra à vista? Só revista mesmo. Só revista. Comprando o quê? Alguém falou cartão. 10 parcelinhas? 12 parcelinhas. 12 parcelinhas. Se tiver 18, vai. Se tiver 36, vai. Aí, quanto menos pagar, melhor. Porque aí só tem dinheiro para outra coisa. Só que, por isso que muitas vezes a gente fala sobre a questão dos ricos, mas eles têm uma mentalidade de prosperidade, diferente da mente pobre. O pobre não é a pessoa seca, é a mente. Qual daqui da gente ensina aos nossos filhos a ter R$2 e gastar um? O brasileiro recebe 1.500, gasta 3. Então, como que é que daqui a pouco eu estou dizendo: Deus, por que você não me abençoou? Ele está dizendo: por que você não é fiel no pouco? Quando eu coloco muito para você, se você se endivida com um pouco, imagina quando você for dono de empresa ou prosperar na vida.
Você se atrapalha na vida, você morre. Aí quebrar. Compreende aqui? Então, irmãos, quando a gente deixa o dinheiro dizer o que a gente tem que fazer, e outra, quem vive endividado, ele vive escravo. Porque ele tem que se matar para trabalhar, para quitar aquele negócio. Qual o benefício de comprar à vista? Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. E no cartão? Meu Deus, conservando esse serviço, me dá saúde para todos os dias me levantar. Deixa eu ficar desempregado, não, ou não adoecer. E eu sempre falei para minha esposa, e eu tive que mostrar, porque desaculturar uma pessoa é difícil. E isso vem pelo meio que a gente está inserido. Eu sou do tipo que, quando meu pai ia comprar uma coisa, e quando não podia pagar, o pai dizia assim, ó, vai lá na porta e diz aí que eu não estou estando. Aí chegava lá na cortina e... aí voltava, pai, eu, rapaz, é prestação, diga que eu estou não. Aí, pai não está não. Eu quase queria dizer, pai me disse que não estava. Então, irmãos, a gente aprende esse contexto. E existem problemas psicológicos, ansiedades, depressões. Isso pode acarretar na corrente inteira. E muitas das vezes as pessoas se frustram e culpam Deus por não ser bem-sucedido na vida. Então, irmãos, a Bíblia ensina sobre a questão de finanças, sobre a administração. Então, nós devemos guardar. Existe um princípio, irmãos. A gente não dá 10% do dízimo. Quem recebe 100 dá 10 reais, não é isso? 20% é 20 reais em cima de 100. José fez isso? Por isso não salvou o Egito? Então ele guardou 20% para investimento, 10% para dar a Deus, 10% para poupar. Tem objetivo na vida? Vai guardando 10% daquilo que você recebe. Vai guardando. Irmãos, nós não somos obrigados a pagar a carta de crédito todo mês, boleto. E por que a gente não consegue colocar na mente que devemos separar o dinheiro todo mês para comprar o bem que a gente quer? Porque é o contexto que nós estamos inseridos. Não imaginou? Então, para que a gente possa aproveitar isso, a gente vive no mundo do já. Eu quero para agora, não é para amanhã? Ou não é? Irmãos, e a gente vai nessa armadilha. Venha, aqui está a promoção. Compre 2, compre 3. Paga 2 vezes 3. Isso, exatamente. Só que o 3 está incluído. É mesmo assim. Vem fazer exame de vista. Eita! O exame grátis. A compensação, o óculos. Olha, já foi Deus que eu falando. Já é amanhã o exame de vista. Olha, com um aluno aí já. Você está entendendo? Olha. Irmãos, existe uma certa diferença entre despesas fixas, contas e dívidas. Despesas fixas é o seu aluguel que paga, quem paga aluguel, é a internet que tem que toda vez ter. Aliás, a feira, a luz, a água, a comida todo mês. O gás, ele é uma despesa também. Agora, o que é conta? Uma internet. Você conta, irmão, não é dívida, conta. É aquilo que está dentro do prazo. Você compra, tal data, tem que pagar. Quando passa da data, é dívida. Compreendeu? Tem a prestação agora. Exatamente. Você está entendendo? Então, quando você faz a administração certa, você consegue prosperar na vida. Gasta menos. Gasta menos. Quando está na caixa de dinheiro, ele seca. Amém, irmãos? Vamos mais. Sexta-feira nós estamos aqui e eu vou pregar dentro do texto na sexta-feira para a gente escorrer outros assuntos. Tá certo? Dentro desse meio aqui para a gente poder. E eu vou trazer aqui, eu preguei lá na igreja sobre a viúva. Aqui tem uma botija de azeite. Acho que é 2 Reis capítulo 4. A gente vai entender ali como que é prosperar no meio de um caos. Como é que Deus faz alguém se tornar empreendedor no meio da desgraça. A gente vai ver sexta-feira, amém? Então a gente vai ver como é o passo a passo de Deus mudar a vida de alguém. Outra, não brinque com a fé de ninguém. Meus irmãos estavam quebrados, mas eu recebi uma ligação e minha vida mudou. Calma, meu irmão.
não é do dia para a noite, não é só virar a página, não. Eu estava assim, miserável, agora estou rico. Calma aí. Como foi que aconteceu? O que você tem que fazer? Qual foi o processo até chegar ali? Calma. Porque o cara que está escutando aí, a mulher que está escutando aí, ela vai dizer, quando eu chegar em casa, é só uma ligação. Espera a ligação, que a tua vida vai melhorar. Quantas semanas já não faz? Quantos meses já não faz? Quantos anos já não faz? E a minha vida não sai. Então a gente tem que aprender como é o processo até chegar lá. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida. Pastor e pastora, me perdoe. A igreja também me perdoe. Amém? Então, quando for sexta-feira, desculpe também um atraso. Eu mandei a mensagem para a senhora dizendo que eu estava no compromisso, cheguei, eu tenho enxaqueca crônica, e quando dá enxaqueca, eu tenho que ficar no quarto escuro, com silêncio total, para que a minha médica fiz com criança.